Essa é a segunda parte da videoaula sobre transformada Z. Então, a transformada Z inversa tem uma definição dada por essa expressão, mas na prática normalmente se faz, não é assim que se faz. Primeiro observa-se que as transformadas, as funções do tipo exponencial, que é uma constante vezes um pk elevado a n, o somatório, né, de tudo isso, tem transformada Z, porque a transformada Z é linear, como sendo somatório, então, dessas frações AK sobre 1 menos pkz na menos 1. Então, se a gente conseguir transformar uma função qualquer no domínio Z nesse formato aqui, a gente pode aplicar então essa fórmula para fazer a transformada Z inversa. Então isso é feito usando a técnica de frações parciais. Então parte-se então de uma razão de polinômios e usando as então, frações parciais a gente quebra essa razão de polinômios em uma soma então dessas frações que são cada uma delas é chamada de fração parcial. Né? Então soma das frações parciais. Se o grau do nominador for maior ou igual ao grau do denominador, é possível fazer uma divisão polinomial, então vai haver um resto nessa divisão e vão aparecer então esses coeficientes CK aqui diferente de zero. E a técnica para achar então os ganhos, né, de cada um dos numeradores, utilizando então essa expressão onde multiplica-se então a expressão original por 1 menos o polo, z na menos 1, vezes x de z, e faz com que então avalia-se, né, o valor dessa função quando z é igual ao polo. Então, uma das maneiras de fazer isso também é através de softwares, né, que a gente vai mostrar já na sequência. Então, nesse exemplo, a gente tem essa expressão e quer achar a transformada Z inversa. Então, a solução por frações parciais é pegar essa expressão então, e quebrar nessas três frações parciais. Isso pode ser feito manualmente ou através aí de um software de auxílio. Aqui, então, essa razão de polinômios foi quebrada em três frações parciais. E pela tabela, a gente tem a transformada Z inversa dada por essa expressão. Vamos fazer um exemplo no Python. Então, aqui no Python, a gente precisa importar essa função. Tem uma biblioteca scipysignal, e aqui a gente está importando como sig. Aqui a gente está, então, definindo os coeficientes do polinômio do numerador. Aqui a gente está definindo os coeficientes do polinômio do denominador. Então, chamando essa função resíduo z, né, a gente obtém, então, essas três variáveis r, p, k. A gente pode vir aqui na ajuda aqui do Python, por exemplo, aqui do Spider, né, digitar o nome da função, e ele dá uma ajuda aqui para a gente sobre como essa função funciona. Então, a gente entra com os coeficientes, né, do numerador, os coeficientes do polinômio do denominador, e o retorno dessa função são então essas três variáveis r, p, k. A variável r ela vai conter os coeficientes dos numeradores de cada uma das frações parciais. O p vai ser um vetor, né, assim como o r, contendo os polos aqui, na verdade, do sistema, que são, na verdade, esses coeficientes que vão ser multiplicados por cada z na menos 1. E o k vai ser um vetor também, que vai ter os coeficientes resultantes da divisão polinomial. Então, se a gente executar esse código aqui, vou executar esse código, então a gente obtém esses três valores. Então, esse 2 e 3 são o vetor R, então a primeira fração parcial vai ter o numerador 2, a segunda fração parcial vai ter numerador 3. Então, voltando aqui, primeira fração parcial tem numerador 2, segunda fração parcial tem numerador 3. Esse 1 e 2 significa então, os coeficientes do polinômio do denominador. Então, voltando aqui para a fração parcial, esse é 1 aqui multiplicado por z na menos 1, e o 2 multiplicado por z na menos 1. E, finalmente, então, o último termo, que é o k, né? Esse 1, então, é o valor da divisão polinomial. Foi o que foi possível dividir, né? Então, essa tabela mostra algumas propriedades da transformada Z. As propriedades mais importantes que a gente vai usar neste curso é a propriedade de deslocamento temporal. Diz que se você desloca um sinal no domínio do tempo, equivale a multiplicar a transformada Z do sinal original por Z na menos K. E a segunda propriedade que a gente vai usar bastante é a propriedade da convolução, que diz que a convolução de dois sinais no tempo equivale à multiplicação das transformadas Z desses dois sinais. Então, usando a propriedade da convolução, a gente pode transformar, então, essa soma de convolução na multiplicação das transformadas Z. E isso está escrito que para calcular a saída do sistema conhecendo a transformada Z da resposta ao impulso, basta então multiplicar a transformada Z da entrada e a gente obtém então a saída no domínio Z. Então, a função h de z a gente chama de função de transferência, né, que é também a resposta, a transformada Z da resposta ao impulso. Então, por essa expressão a gente vê que dá para calcular a saída, então fazendo a primeira transformada Z da resposta ao impulso, depois a transformada Z do sinal, multiplicando esses dois termos, e aí fazendo então a transformada Z inversa, a gente tem a saída no domínio do tempo. Uma outra maneira de caracterizar sistemas lineares e variantes do tempo é através da equação de diferenças.
com coeficientes constantes. Então, da maneira genérica, a equação de diferença é dada por essa expressão, e ela está diretamente ligada à função de transferência. Então, se a gente aplicar transformada Z em ambos os lados dessa expressão, e considerando condições iniciais nulas, né, a gente obtém esses dois termos que estão fazendo a multiplicação, né, passando esse y dividindo, e passando esse termo aqui para baixo, a gente obtém então a função de transferência, que tem os coeficientes diretamente ligados à equação de diferença. Futuramente, no projeto de filtros, a gente vai especificar o sistema no domínio da frequência, obter a expressão da função de transferência, que na verdade vai vir de polos e zeros do sistema, e aí finalmente passar para a equação de diferenças para a implementação. Então aqui um exemplo de como a partir de uma função de transferência a gente obtém a equação de diferenças. É direto, aqui só fazendo alguns passos, a gente multiplica em cruz, depois faz aqui a distributiva e faz a transformada inversa de cada um dos termos, a gente então obtém essa expressão aqui. O exemplo que a gente vai fazer agora em Python a gente vai escrever então aqui na nossa biblioteca aqui de PDS, né, uma função que realiza então a equação de diferenças, né, passando os coeficientes, ele vai fazer o cálculo, né, da saída do sistema a partir da equação de diferença. Então essa função, chamada eqdif, a gente inicializa aqui uma variável y com zeros, que é onde a gente vai guardar a resposta. Esse x-shape quer dizer que o tamanho do vetor y vai ser igual ao tamanho do vetor x. O vetor x é o sinal de entrada, b são os coeficientes que vão multiplicar os valores de x com os devidos atrasos no tempo, e a são os coeficientes que vão multiplicar os valores de y, né, que são as saídas, com os devidos atrasos no tempo também. Então, a gente vai calculando, para cada entrada, a gente vai calcular um valor da saída. Então, por isso, o nosso indexador aqui, n, vai varrer todo o intervalo, né, de x. Então, o n aqui vai de 0 até n-1, onde n-1, nzão menos 1 é o tamanho de x. E aí a gente calcula por valor para cada instante de tempo n, né, então o valor do coeficiente vezes a saída que foi atrasada, né? Então esse intervalo aqui vem direto da definição da equação de diferenças. Essa é a definição, então o intervalo vai de 1 até n, né? Só que a gente tem que cuidar que, no caso da implementação, a gente está considerando um sinal que tem suporte finito, então pode ser que a gente ainda não tenha esses valores, né? Porque são valores que ainda vão ser calculados, né? Tanto para saídas quanto para passadas. Então a gente limita aqui, no caso de y, o k entre 1 e o mínimo, né, entre o tamanho de A e n mais 1. Então quer dizer que se o nosso nzinho ainda for pequeno, né, a gente vai se limitar às amostras disponíveis. Né? E uma vez que a gente tem bastante amostra, então a gente começa a considerar o vetor inteiro A, né, que são os coeficientes ali que vão multiplicando as saídas passadas. Né? E o mesmo vale para x, né? Aqui a gente vai começar em 0, porque a gente pode considerar para a saída atual a entrada atual. No caso dos coeficientes A, que são multiplicados por y, a gente tem que começar em 1, porque é a primeira saída passada disponível. Né? Esse menos igual é a mesma sintaxe da linguagem C, a gente está então subtraindo de y de n essa expressão do lado e atribuindo o valor a y de n. Mesma coisa aqui para o x. E aí retorna então o y. Então, para executar essa segunda parte, então comentei essas linhas de cima, descomentei as linhas de baixo. Então, executando essa função, a gente obtém a saída, né, desse sistema agora, né, descrito por esses coeficientes aqui da equação de diferenças, quando a gente coloca na entrada um impulso. E aqui o intervalo de tempo foi de menos 3 a 5. A gente chama então a função equação de diferenças e plota a saída. Então, está aqui plotada a saída, a gente já percebe que esse sistema aqui ele parece instável, né, porque a saída começa a crescer e, ao que tudo indica, que ela vai ficar crescendo bastante. E aqui eu calculei então alguns valores aqui para o tempo n igual a menos 1, n igual a 0, né, e n igual a 1. Então, só para conferir, né, para n igual a menos 1 é 0. Isso é porque o sistema, na verdade, a gente vê aqui que ele é causal, né, que ele só está dependendo de saídas passadas e entradas passadas também. Então, para qualquer valor de n menor do que 0, a saída vai ser 0. Então, está como esperado. E para a saída, por exemplo, com n igual a 0, a gente obtém 6. Então, conferindo aqui, para n igual a 0, a gente tem então um impulso aqui, então tem esse 6 e todos os outros valores vão ser 0. Então, para n igual a 1, a gente vai ter menos 10, porque o impulso vai estar nessa posição, todos os termos aqui vão ser zerados, né, porque o x aqui agora está com impulso. E a gente tem então também ativo aqui, né, essa expressão aqui que é o 3 vezes a saída anterior. Né? Então, a saída anterior foi 6, né? Então 3 vezes 6, 18, menos 10, a gente tem 8, que é o valor então obtido aqui
para n igual a 1, aqui o 8. Agora, sobre o comprimento da resposta ao impulso, e a relação dele, né, do comprimento da resposta ao impulso com a transformada Z. Então aqui a gente observa esse par de transformada Z aqui, que foi montado, né, a partir da tabela da transformada Z de impulsos deslocados, e também a transformada Z aqui dessas funções exponenciais. O impulso deslocado, na verdade, a gente usa a propriedade de transformada Z, deslocamento no tempo, e para essas funções exponenciais a gente usa a tabela da transformada Z. Então a gente monta então essa linha mais, né, desse par de transformada Z, que esse sinal então no tempo tem esse formato aqui no domínio Z, e daqui a gente observa que se o sistema tiver um polo fora da origem, a resposta ao impulso terá então esse formato aqui, lembrando que todos os polos que estão na origem estão na verdade nesse termo aqui, né? E qualquer polo fora da origem vai gerar no tempo uma função exponencial aqui que se estende até o infinito, porque o nosso n aqui então vai percorrendo, né, de menos infinito a infinito, aqui na verdade zero a infinito, por causa que a função degrau aqui vai zerar o sistema fora disso. Então, direto a relação, né? Se o sistema tiver pelo menos um polo fora da origem, ele vai ter duração infinita e vai ser um sistema então IR, né? A princípio a gente tinha classificado o IR só olhando para a resposta ao impulso, mas agora tem essa relação com a função de transferência, ou mais diretamente com os polos, né? Polo fora da origem, sistema IR. Caso o sistema não tenha nenhum polo fora da origem, pode não ter polo nenhum ou ter os polos todos na origem, então o sistema vai ser dado por uma soma de impulsos deslocados aqui, com essas diferentes amplitudes, e o sistema então vai ser um sistema FR. Então aqui um resumo do que acabou de ser dito. Sistemas FR possuem zeros em qualquer lugar e polos somente na origem. Então aqui são 3 exemplos de sistemas FR, que é com comprimento da resposta ao impulso finita, e sistemas IR possuem polos fora da origem. 2 exemplos aqui de sistemas IR. Agora a gente vai ver uma relação entre os polos e o comportamento temporal dos sistemas. A gente começa com primeira ordem, mas antes disso a gente faz essa observação, que é um teorema da álgebra, está ligado ao teorema fundamental da álgebra, que polinômios com coeficientes reais têm raízes reais ou complexas conjugadas. A gente está tratando sempre de sistemas com coeficientes reais. Esses coeficientes são reais porque normalmente vêm no domínio contínuo, pelo menos, de valores de componentes e etc. No domínio digital, a gente vai tratar também de coeficientes com coeficientes reais. Por causa desse fato, a gente pode sempre então quebrar as frações parciais, né, que a gente vai quebrar uma razão de polinômios, elas vão sempre ser formadas ou por termos de primeira ordem ou termos de segunda ordem, sistemas de primeira ordem ou sistemas de segunda ordem. Então a gente vai ter uma soma, né, de sistemas de primeira ordem e soma de sistemas de segunda ordem. Então aqui a gente estuda sistemas de primeira ordem isoladamente. Então, em geral, um sistema de primeira ordem tem esse formato aqui, tem essa expressão, e direto pela transformada Z inversa, a gente tem que no tempo esse sistema tem essa expressão aqui. Então, conforme o valor do nosso coeficiente A, desse ponto A aqui, que na verdade é o polo do sistema, então conforme o valor do polo do sistema, esse sistema vai ter comportamentos diferentes da resposta ao impulso, né? Então, por exemplo, se o polo estiver nessa posição, a gente tem uma exponencial decaindo. Se o polo estiver exatamente aqui em 1, a gente tem um degrau unitário. Se o polo estiver fora do círculo unitário e tiver ainda um valor positivo, a gente vai ter uma exponencial crescente. Se o polo tiver valor negativo, mas dentro do círculo unitário, a gente tem uma exponencial decrescente e alternada, porque o valor negativo vai hora ser positivo, hora negativo, já que ele vai ser elevado aqui ao valor n. Então, quando o n é par, o valor é positivo, quando n é ímpar, o valor é negativo. Se a gente está exatamente aqui em menos 1, a gente tem como se fosse um degrau unitário, mas alternado, né? E finalmente, se a gente tem então um polo fora do círculo unitário e com valor negativo, a gente tem essa exponencial crescente e alternada. Essas são então as possibilidades da resposta ao impulso, dependendo da localização dos polos de um sistema de primeira ordem. Já um sistema de segunda ordem, a gente tem 2 polos. Então, na forma geral, o sistema de segunda ordem é essa. Sempre para achar polo e zero, a gente multiplica então o numerador e o denominador por z ao quadrado, a gente vai ter esse formato, e a partir daqui a gente tira então os polos e zero. Então, aqui os polos vão ter esses valores, e são esses 3 casos, né? Caso a relação aqui entre esses coeficientes se dê por essa expressão, a gente tem que esse termo aqui da raiz vai ser maior do que zero, e aí a gente tem então raízes reais e distintas. Se esse A1 ao quadrado for igual, então A4, A2, esse termo aqui é zero, e a gente tem raízes reais iguais, né? Raízes repetidas, que serão polos repetidos, né? E finalmente, se o segundo termo é maior do que o primeiro, a gente tem dentro da raiz um valor negativo, e vai ter então polos complexos conjugados. Então esses 3 casos, se for reais e distintos, a gente tem 2 sistemas de primeira ordem, né?
Se for reais iguais, a gente tem esse sistema, que também usa uma propriedade de transformada a z, né? Onde aqui vai ficar então AN, P elevado a N, que é o polo vezes o degrau. E o caso que mais acontece, na verdade, na prática, são quando tem dois polos complexos conjugados, que vão cada um deles gerar uma fração parcial, nesses termos. Aqui vai aparecer então um valor complexo conjugado, mas trabalhando dessa forma, representando os polos na notação polar, a gente tem essas duas expressões, e usando a identidade de Euler, a gente então pode combinar essas duas expressões e percebe então que quando os polos são complexos conjugados, a resposta ao impulso vai ter um formato oscilatório, e se vai ser decrescente ou decrescente, quem vai dizer então o módulo, né, dos polos. Aqui uma visualização gráfica, né, da resposta ao impulso para sistemas de segunda ordem para diversas posições dos polos. Então, polos dentro do círculo unitário, complexos conjugados, vão ter essa resposta oscilatória decrescente. Polos em cima do círculo unitário, já que tem a magnitude igual a 1, eles vão ter o comportamento oscilatório, e esse comportamento se mantém. E polos, então, fora da origem, tem esse comportamento oscilatório crescente. Porque a gente está falando de resposta ao impulso, a gente sabe que um sistema ele é estável se a resposta ao impulso é absolutamente somável. Então, percebe-se facilmente que essa resposta ao impulso ela vai ser absolutamente somável, porque ela é decrescente. Já essas duas aqui, a resposta ao impulso não vai ser absolutamente somável, né? Ele vai, não converge esse somatório. Então, esses dois sistemas aqui, esse é dito marginalmente estável, e esse então é dito um sistema instável. Então, daqui a gente enxerga que polos dentro do círculo unitário, no caso de sistemas discretos, no tempo discreto, garante a estabilidade. Polos fora, em cima do círculo unitário, marginalmente estável. Polos fora do círculo unitário, a gente tem então sistemas instáveis. Aqui é um exemplo no Python de um sistema de primeira ordem. A gente vai usar a nossa equação de diferenças, que é a maneira da gente implementar sistemas. Então, aqui foi escolhido o valor de B igual a 1 e o valor do polo aqui em menos 9. Então, executando esse código, a gente obtém, como o polo é negativo, mas é dentro do círculo unitário, a gente obtém essa resposta tem que ser exponencial ou alternada decrescente, para esse sistema aqui de primeira ordem. Já para o sistema de segunda ordem, a gente vai considerar o caso de um oscilador senoidal digital. A gente gostaria, aqui a gente vai forçar os polos a estarem exatamente em cima do círculo unitário, e aí uma vez recebendo um impulso na entrada, a saída a gente quer que seja uma senoide, né? Então, obtendo essa expressão no domínio Z e fazendo a transformada Z inversa, a gente obtém essa expressão aqui, a implementação em Python dada por esse código. Então, executando esse código, a gente então visualiza a senoide discreta com a frequência escolhida aqui, que é a frequência de π/10. O último conceito que a gente vai ver aqui é o conceito de causalidade, como que a gente consegue enxergar a causalidade no sistema na função de transferência. Então, a gente sabe que no caso da resposta impulso, a gente pode ver se o sistema é causal ou não, se a resposta impulso é zero para n menor do que zero. Lembra, a resposta impulso é a saída do sistema quando chega um impulso na entrada. Como o impulso acontece no tempo zero, a gente não pode ter saída nenhuma para tempo n menor do que zero. Então, a resposta do impulso tem que ser zero para n menor do que zero, e isso garante, então, que o sistema não prevê o futuro, que ele é causal, ele só vai começar a ter alguma saída no momento que o impulso chegar. A condição de causalidade na função de transferência é que o numerador da função de transferência não pode ter potências positivas quando o denominador estiver nesse formato, né? Então, uma função de transferência, como é uma razão de polinômios, a gente pode multiplicar o numerador e o denominador por potências de z sem alterar. Então, a ideia é a gente colocar então, a função de transferência nesse formato e observar como está o numerador. Se o numerador tiver potências positivas de z, o sistema é não causal. Se ele tiver só potências não positivas, né, seria negativo e potência zero, então o sistema é causal. A prova dessa condição, a gente observa aqui um sistema que foi colocado nesse formato, e o numerador aqui tem tanto potências positivas de z, quanto potências negativas de z. Então as potências negativas de z ficaram com os coeficientes já definidos, né, em outros slides aqui dessa aula, B0 até o Bn, e as potências positivas de z ficaram com esses coeficientes que vai de beta 1 até beta q. Então, fazendo de novo a multiplicação em x e a transformada z inversa, já colocando na entrada um impulso, a gente tem então que a saída vai ser esse somatório aqui, né? Aqui eu expandi cada um dos somatórios, só para enxergar que esse primeiro termo não tem problema, porque a gente só tem saídas passadas, né? Aqui, na verdade, teria que ser menos 1 aqui, tem um errinho, então aqui seria n menos 1, né? Já no caso de x, né, no caso dos valores que estão multiplicados por beta,
eles vão acabar sendo multiplicados por impulsos deslocados, e esses impulsos deslocados eles vão aparecer no tempo n igual a menos q até n igual a menos 1. E, finalmente, os termos com os coeficientes b, de b0 até bm, vão sendo multiplicados por esses impulsos, então, nos tempos n igual a 0, n igual a 1 até n igual a m. Então, se o numerador tiver esses coeficientes de beta 1 até beta q diferentes de zeros, vão aparecer sinais, vão aparecer impulsos com essas amplitudes beta 1 até beta q em tempos menores do que zero. Como a gente está vendo aqui uma resposta ao impulso, esses valores aqui de diferentes zeros para tempo menor do que zero indicam então que o sistema é não causal. Então aqui um exemplo final aqui, resumindo todos esses conceitos, a gente tem três sistemas aqui definidos por essas três funções de transferência, e a gente quer achar polos, zeros, se o sistema é FR e R, se ele é recursivo, se ele é causal e se ele é estável. Então, para o primeiro sistema aqui, a primeira coisa que a gente faz é tentar multiplicar o numerador e o denominador por valores de z, para assumir com potências negativas de z, isso facilita na hora de calcular os polos e zeros. Então, aqui multiplicando o numerador e o denominador por z ao quadrado, a gente obtém então essa expressão. E daqui a gente enxerga então que os polos do sistema é mais ou menos 2j, e 0 e 1. Trata-se de um sistema FR ou IR. A gente tem que ver se os polos estão na origem ou estão fora da origem. Então aqui a gente tem dois polos fora da origem, então o sistema é IR. Ele é recursivo ou não? Bom, a gente tem essa transformada Z com essa expressão em termos de equação à diferença. A gente vê aqui que a gente está reutilizando aqui uma saída passada, então é um sistema recursivo sim. Ele é causal porque não depende do futuro, né? Isso a gente enxerga aqui que o denominador já está no formato escolhido e a gente não tem nenhuma potência positiva de Z no numerador. E não é estável porque o polo que a gente tem está fora do círculo unitário. Esse segundo exemplo, então, z ao quadrado mais 1, esse sistema não tem polos e os zeros estão em mais ou menos j. Né? Ele é um sistema FR porque não tem polo fora da origem. Ele não é um sistema recursivo porque a expressão em termos de equação de diferença deles não reutiliza as saídas passadas. Ele não é um sistema causal porque se a gente substituir aqui nessa expressão um impulso, a gente vê que a saída dele tem aqui o valor 1 para n igual a menos 2, então ele não é causal. E ele é instável porque os polos também não têm polos, né? Então os sistemas FR, como a gente vai ver, são sempre estáveis, né? Porque eles têm uma resposta ao impulso finita, então eles são absolutamente somáveis. Né? E o terceiro exemplo, então multiplicando em cima e embaixo por z, a gente obtém essa expressão. A gente tira os polos e zeros, então polos, um polo em meio e dois zeros em mais ou menos meio. Então aqui esse sistema ele é um sistema FR. A princípio ele parece ser um sistema IR, porque tem um polo fora da origem, mas um polo vai cancelar com zero, então trata-se, na verdade, de um sistema FR. Nessa expressão aqui, fazendo a transformadas inversa e obtendo a expressão, a equação de diferenças, a gente vê que ele está sendo implementado de maneira recursiva, então sim, ele está representado de maneira recursiva. Ele não é causal, porque colocando, já vendo aqui que o denominador já está no formato desejado, a gente tem essa potência positiva de z. Então, na expressão, no tempo, a gente vê que aparece aqui um x de n mais 1. Na hora que o x for um impulso, vai ficar um impulso em n igual a menos 1. Então, ele não é causal. E ele é estável porque ele é um sistema FR. Então, aqui acaba essa aula. Até a próxima.